Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, casa cheia, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Estamos na metade já dessa primeira fase, lembrando que com esse novo formato são 8 jogos e os 8 melhores times avançam para o mata-mata. Hoje o Santos está na 10ª colocação com 4 pontos conquistados. Uma vitória, um empate e uma derrota. Então é importantíssimo que o Santos vença a equipe corintiana. No próximo final de semana tem o jogo contra o Red Bull Bragantino, pega São Paulo, Noroeste, Velo Clube, que são os outros 4 jogos que faltam. Em paralelo a isso, começa também o Campeonato Brasileiro. Então é importante que o Santos não deixe para as últimas rodadas essa definição de avançar ao mata-mata do Paulistão. O Santos tem desfalques, deve ter mudanças novamente no time titular. Vamos trazer aqui para vocês também novidades entre os relacionados, como deve enfrentar a equipe corintiana e, claro, o lado do Corinthians, né? O provável time do Corinthians, que também tem alguns desfalques, alguns jogadores ficando à disposição. Vamos trazer para vocês. Mas quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal, vamos bater a metinha de 15 mil inscritos o quanto antes, conto com você. E claro, quero o seu palpite. Quanto você acha que será Santos e Corinthians nesta quinta-feira na Vila Belmiro? Mas vamos aqui aos relacionados do Santos para esse clássico, começando com os goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes, laterais Escobar, Igor Vinícius, Vinícius Lira e Mike, zaga, Luan Pérez, Zé Ivaldo, Adonis Frias e atenção, Alexis Duarte está de volta. Foi relacionado. Volantes, Zé Rafael, João Schmidt e William Arão. Aí perceba que meio que houve uma troca. O Rincon ficou fora, Rincon que foi relacionado no último jogo, para a entrada do Alexis Duarte. Então precisa ter esse rodízio de jogadores estrangeiros, porque no Campeonato Paulista apenas 7 podem por partida. Meio-campo, Roleiser, Tassiano, Miguelito e Gabriel Menino. No ataque, Gabigol, Barreal, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Matheus Xavier e Pedro Assis. Essas são as opções do Santos para enfrentar o Corinthians. Os desfalques, Gustavo Henrique tá com um probleminha muscular, volante que inclusive jogou contra o Novo Horizontino, era o capitão do Peixe na Copa São Paulo. Gabriel Bontempo e Tiquinho Soares seguem também realizando o trabalho com a fisioterapia. E o Neymar tá bem perto de voltar a treinar ali com os demais jogadores do Santos, tá? Devemos ter novidades em relação a isso, inclusive nos próximos dias. A ideia do Santos é que o Neymar fique à disposição para algum jogo contra o São Paulo. A grande possibilidade é que para a partida, a segunda rodada, melhor dizendo, né, do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo na Vila, o Neymar talvez possa ser relacionado. Mas calma, vamos com calma, vamos falar inicialmente aqui de Santos e Corinthians, depois a gente volta com mais detalhes sobre Neymar. E aí temos a provável escalação do Santos, com algumas dúvidas, tá? Vamos colocar aqui a escalação do Santos, que é o seguinte, começando com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Vinícius Lira agradou o Vojvoda e também por toda a questão envolvendo o Escobar, tem grande possibilidade do Vinícius Lira iniciar a partida contra o Corinthians. Aí temos algumas dúvidas no meio-campo do Santos. William Arão deve ser titular, a dúvida entre João Schmidt ou Zé Rafael. Gabriel Menino também agradou o Vojvoda e tem uma grande possibilidade dele iniciar entre os titulares. Roleiser e mais avançado Barreal e Gabriel Barbosa ou Tassiano. E eu quero enfatizar essa questão do Gabigol porque contra o Palmeiras, o Gabigol ele treinou como titular. Ele seria titular contra a equipe palmeirense. Só que no último momento o Santos ficou meio preocupado por ser gramado sintético, o Gabigol ainda estava sentindo um desconforto, mas ele entra no segundo tempo, não teve o mesmo rendimento do que ele teve na estreia contra o Novo Horizontino. O Santos então decide tirá-lo do jogo contra o Guarani, ele fez um tratamento intenso para ter condições de atuar contra o Corinthians. Só que é muito difícil de cravar que o Gabigol vai ser titular ou reserva, porque vai depender muito de como ele vai passar ao longo dessa quinta-feira. Talvez próximo ao jogo ele fale que tá bem, pode ser que comece como titular.
Caso ele ainda sinta algum desconforto, não tenha aquela confiança, pode ser que ele inicie no banco de reservas. O Gabigol está relacionado, mas ainda não tem essa certeza se vai ser titular ou se começa no banco, tá bom? Então esse é o provável time do Santos. Eu imagino que com essa escalação você possibilita os dois laterais do Santos, tanto o Lira como o Igor Vinícius, avançarem bem. E o Santos gosta muito, né, de começar jogadas, criar questões ofensivas, principalmente ali com o Igor Vinícius, vem sendo uma arma muito recorrente do time do Vojvoda. O Igor, quando ele tá bem na partida, ele acrescenta muito em chegadas à linha de fundo, então eu imagino que povoar mais esse meio campo também sirva para você liberar mais os seus laterais. O Barreal é o cara também que ajuda em recomposição, então também dá essa liberdade para que o Igor Vinícius possa avançar, o próprio Gabriel Menino também pode ajudar nesse sentido, então vamos ver como que vai ser esse Santos postado contra a equipe corintiana. Corinthians, inclusive, que também deve ir com o meio-campo mais reforçado, provável escalação do Corinthians de acordo com o GE. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, mas também tem a dúvida do Gabriel Paulista, tá? Gabriel Paulista pode jogar contra o Santos. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Carrídio, André, Matheus Pereira, Breno Bidon e Yuri Alberto. O Garro tá de volta, vai ser relacionado para esse confronto, mas não deve iniciar entre os titulares. O Memphis sequer relacionado. Então é um Corinthians que vem com jogadores importantes para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Tem alguns desfalques, é claro, mas né, é um time muito mais perto da sua força máxima do que um time misto, alternativo, enfim. Corinthians também que precisa vencer, tá? Se a gente olha aqui a classificação, Corinthians tem 4 pontos, está na 8ª colocação. Se terminasse hoje, o Corinthians iria para a próxima fase, né, de mata-mata, mas tem a mesma pontuação que o Santos. Então é importante para as duas equipes pontuarem, vencerem nesse clássico de quinta-feira. Imagino que é uma escalação que dá para o Santos vencer? Dá para o Santos vencer. Mas é aquilo, precisa estar com a pontaria em dia. Contra o Guarani, o Santos até cria algumas possibilidades, mas acaba pecando na finalização. Espero que, se o Gabigol estiver em condições, que o Santos seja mais eficiente nesse sentido. O Gabigol, a gente sempre fala, é um jogador que precisa de menos oportunidades para marcar um gol. Então, quero muito que o Gabigol comece a partida, claro, se ele estiver bem, né? Para que a gente possa ter ainda mais chance de vencer a equipe corintiana. Precisa também ter um espírito de clássico, não é apenas a questão técnica, a questão tática. Os jogadores também precisam entender que clássico é diferente. Clássico você precisa deixar aquele algo a mais. Então, espero que os jogadores do Santos entendam isso nesta quinta-feira, tá bom? Para que final de semana a gente, não vou dizer que mais tranquilo, mas sem essa obrigação de qualquer jeito, desespero que precisa vencer o Bragantino. Claro, vai precisar vencer o Bragantino, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque se tropeçar diante do Corinthians, aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas isso, quero saber o palpite de você para Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. E ó, final do jogo, a gente volta aqui para analisar como que foi essa partida. Espero estar aqui num senso de humor incrível, vitória do Santos. Enfim, ajuda a gente aí, Santos. Grande abraço para vocês, bom jogo e tchau, tchau.